Olá, olá, olá! Mais uma vez aqui no canal Teologia Sem Censura. Meu nome é Josué e hoje vamos tratar de um assunto de extrema relevância, extrema importância. Peço a sua atenção até o final desse vídeo. Acredito que esse vídeo, esse estudo de hoje vai te ajudar muito. Eu vou falar de um assunto que faz um bom tempo que está aqui na minha mente, mexendo aqui, sabe, no meu coração. E hoje acredito que é o dia. Então tenha paciência, pegue a sua Bíblia. Hoje eu quero também pedir para que você, se você puder, se você tiver um livro, um código civil, ou até mesmo fazer uma pesquisa no celular, vai te ajudar muito. Informações de extrema importância para você. Vamos lá, eu vou meditar hoje com você no livro de Provérbios, capítulo 1, Provérbios 1 e 8. Provérbios, capítulo 1 e versículo 8. Você vai entender o quão é importante esse tema. Fala bem assim, Provérbios, capítulo 1 e versículo 8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Quem já vem acompanhando os vídeos ou vai assistir pela primeira vez agora, você sabe que o canal chama Teologia Sem Censura. Falando de um canal de teologia, para quem não sabe o significado da palavra teologia, tel significa Deus, ologia, ensino, ou ensino de Deus. Uma das formas de se conhecer Deus é por meio do conhecimento da Bíblia Sagrada, das Escrituras Sagradas. Então, se você vai escutar, vai ficar atento a esse estudo, vou tentar ser o mais claro possível, vou sair um pouquinho, pouca coisa da visão aqui mais teológica, porque hoje a gente vive no ano de 2020, leis diferentes, tempos diferentes, não é? Culturas diferentes. Então eu preciso fazer com que você entenda, na lei hoje atual, no Código Civil atual, o momento que nós vivemos, nossa vida, como pai e mãe, sendo responsáveis pelos filhos. Vamos tentar entender o nível da nossa responsabilidade para com os nossos filhos. É muito sério esse assunto, é muito sério. Tanto que eu tenho filhos, tenho filhas. Então, é muito sério esse assunto. Vamos lá. Fala bem assim, né? Eu já li. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. A palavra doutrina aqui é ensino. Os teus filhos têm tido instrução e ensinos? O texto fala instrução do pai e doutrina da mãe. É claro que se falta o pai no lar ou a mãe no lar, a parte que está presente vai ter que dar a instrução e o ensinamento. Para você que não sabe, a primeira instituição criada por Deus foi a família. Foi a família. Para nós que cremos na Bíblia Sagrada, foi a família, a primeira instituição criada por Deus. E a missão mais importante do homem na terra é cuidar da sua família. Essa é a missão mais importante, não é? E a missão que você tem que fazer com maior ímpeto, com maior força, com a maior capacidade possível e sabedoria que você tem
e deve adquirir para fazer isso. Eu vou ler um outro versículo aqui, que até deixei já marcado para não demorar, que está em 1 Timóteo, capítulo de número 5 e versículo de número 8. 1 Timóteo, capítulo 5 e versículo 8. Fala bem assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Eu vou ler mais uma vez. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então não adianta você falar: sou cristão, sou líder, sou obreiro, tenho aí um cargo eclesiástico. Se você não sabe cuidar da sua família, você já está vacilando, você já está perdendo, você não deveria ter o cargo que tem, com todo respeito. Para você que não sabe, a maioria das características de um obreiro, a maioria delas é envolvendo você na família, com a sua vida conjugal, com o cuidado dos seus filhos, com o seu caráter e com a sua moral. Então, se você não consegue cuidar da sua casa, você nunca vai conseguir cuidar dos que estão de fora da sua casa. Os seus filhos têm tido instruções, os seus filhos têm tido ensinos. Complicado, né? Muito complicado. Muito complicado. É um negócio terrível. A missão do pai e da mãe, a maior missão é cuidar dos filhos. Não estou falando da vida conjugal, estou falando da vida ali com os filhos agora, dos filhos. E existe aí 8 pontos fundamentais para você instruir e educar os seus filhos. E toda a responsabilidade é sua. Enquanto o seu filho estiver na sua casa, toda a responsabilidade é sua. No Código Civil, você pode pegar o Código Civil, ler o artigo 1º, 2º, 3º, 4º e 5º. Você pode ler. Toda criança e adolescente abaixo de 16 anos de idade está aí, depois você lê. Se eu for ler aqui, vai demorar. Abaixo de 16 anos não tem capacidade. A criança ou adolescente abaixo de 16 anos, ele é uma pessoa incapaz. 100% da responsabilidade é sua. O adolescente de 16 anos, antes de completar 18, a capacidade dele é relativa, ou seja, ele tem que ser representado e assistido pelo pai, pela mãe ou pelo representante legal. Então, toda a responsabilidade é sua. Então, você não deve deixar a sua criança de 14, 13 anos fazer o que ela quer, porque a responsabilidade é sua, toda sua, sobre essa criança. Eu estou falando da vida no lar. O absurdo que eu vejo nesses últimos dias são crianças de 12, 11, 10 anos saindo para a rua, passeando por aí acontece, aí começa a aparecer as reportagens, não é? De adolescente que sumiu, de jovenzinho que desapareceu, e aí fica aquele desespero. É horrível. Você deixando uma criança, um adolescente,
andando na rua aí, por aí, largado aí, isso é abandono de incapaz. Isso é crime. Isso é crime. Toda a responsabilidade é sua. O seu filho e a sua filha têm que obedecer a você aí na sua casa, dentro do seu lar, na rua. Aí quando vai para a escola, essa responsabilidade é transferida para a escola. Para a escola. Mas aí a gente abrange melhor em um próximo estudo. Mas deu para ver que é super relevante esse estudo, este vídeo de hoje. Vamos lá, 8 pontos fundamentais para você instruir e ensinar os seus filhos. Primeiro ponto, concernente à religião. A religião, não é? Os mistérios da vida e da morte, os mistérios do nascimento, da existência, a responsabilidade de passar para o seu filho também é sua, pai e mãe. Ah, mas e o líder religioso não faz isso? Faz. Mas a principal responsabilidade é sua. Então, primeiro ponto fundamental da educação, da instrução e do ensino para o seu filho é quanto à fé dele, a instrução religiosa dele. É sua responsabilidade. Segundo ponto, vida quanto à economia. Nossa, vou ter que ensinar economia para o meu filho? Bom, não é aquela economia, não é igual um economista, um contabilista, não é esse tipo de economia. Mas você deve começar a ensinar o seu filho o principal da economia, principalmente dentro de um lar, dentro de uma casa, quanto a água, quanto a energia, quanto a consumo de material. Isso aí é instrução, isso aí é ensino. Vamos lá, terceiro. Concernente as coisas no lar, quanto à saúde e à vida doméstica. Ou seja, você como pai e mãe, você tem que oferecer abrigo, você tem que oferecer alimentação, cuidados com higiene e saúde. E não somente oferecer, ensinar os seus filhos como se higienizar e cuidar da saúde própria. Mas como assim? Seu filho está lá 24 horas jogando lá o bendito do videogame e não escova o dente, não faz uma caminhada, não brinca. É seu dever, sua responsabilidade fazer com que ele faça isso. Ah, mas ele vai ficar triste. Não interessa. Não perca esta oportunidade que você tem de educar, de instruir e ensinar o seu filho. Vamos para mais uma. Quarta, recreação. Proporcionar momentos de lazer para os filhos. Você é pai? Vai jogar bola com seu filho. Ah, você é mãe, você é parente, você tenta criar momentos de lazer com a sua família, com os seus filhos. Vai fazer uma caminhada, vai andar de bicicleta, vai, sei lá, passear na praça. Ah, não tem dinheiro? Dá um rolê, faça alguma coisa. É seu dever, pai e mãe, fazer isto. Vamos lá, seguindo. 5 ponto interessante. Socialização, desenvolvimento dos filhos com a capacidade de relacionar com outras pessoas ou com grupos. Vamos lá. É claro que um dos principais meios de se criar esse relacionamento não é na escola. Mas você consegue sim criar meios para trazer essa para levar o seu filho a se socializar mais com as pessoas. Numa instituição religiosa, curso, escola, você tem que criar esse meio. 6º ponto, a autoidentidade da criança. Autoidentidade da criança. Oferecer ao filho noção
da realidade, da consciência dos seus limites, ou ele tem que saber quem ele é, qual é o valor dele. Lembrando de um ponto, eu sei que para todo pai e para toda mãe, o filho é a criança mais especial da Terra. O filho e a filha é a criança, adolescente mais especial do planeta. Mas você tem que fazer com que ele entenda que ele não é melhor do que ninguém. Independente de cor, independente de estado, independente, não é, de sotaque, dependente de qualquer coisa, ele tem que entender quem ele é e o valor também das outras pessoas. Ele não é melhor do que ninguém, mas também não é pior do que ninguém. Deu para entender isso? Vamos seguir. Afeição. Esse negócio de afeição é bem interessante, porque dependendo da maneira que o pai e a mãe foi criado, isso acaba influenciando a maneira dos filhos agir quanto a um abraço, quanto a um beijo no rosto, quanto a uma declaração, não é, de amor, pai eu te amo, mãe eu te amo, filho eu te amo. Tudo isso acaba sendo influenciado pela maneira que o pai e a mãe foi criado. Mas eu e você, como pai e mãe, devemos nos esforçar para dizer eu te amo para o filho. É claro que o amor verdadeiro é mais o prático do que o falado, mas a demonstração de carinho, falar eu te amo, um abraço, não é? Aquele puxãozinho na orelha e depois um abracinho, isso é essencial para a instrução e a doutrina da criança, do adolescente e do jovem. Enquanto o filho estiver dentro da sua casa, mas já tem 18, está dentro da sua casa, vai ter que obedecer. Está dentro da sua casa, vai ter que chegar no horário que você fala. Não é de qualquer jeito. Vamos seguir. Educação e vocação. Para você que não sabe, os judeus tinham um costume muito interessante, que era direcionar o filho já a uma profissão. Porque para o judeu ele tinha que ter uma profissão. Ou ele tinha que direcionar o filho dele já a uma profissão. Você não deve barrar o momento da infância, atrapalhar a infância da sua criança. Não é isso que quero dizer. Você deve proporcionar ou propiciar já para o seu filho entender que ele já deve focar algo. Você olhando o seu filho, você já deve olhar, puxa, essa criança é vocacionada para isso. Olha, eu vou dar uma impulsionada, eu vou influenciar um pouquinho ali para ver se é isso mesmo. Olha, meu filho sabe jogar bola, olha como ele dribla legal. Então, você pode investir nisso aí. Olha como minha filha canta, invista nisso aí. Olha, meu filho gosta de ler, invista nisso aí. Não deixe o tempo passar, porque pode ser que a criança não consiga tomar decisões para conseguir isso, para alcançar o que quer. E aí tem você, pai e mãe, para fazer isso. Deu para entender? Então, aqui são vários pontos. Outro ponto bem interessante é a questão da educação. Educação. Eu não estou falando de ganhar conhecimento intelectual, aprender português, matemática, ciência e geografia na escola. Você também pode ajudar. Mas a educação que eu estou falando é aquela básica de um lar. Pedir com licença, pedir, falar por favor, falar muito obrigado, agradecer. Não é? Isso aí é uma educação básica que deve se ensinar à criança. Vai entrar na casa de uma pessoa desconhecida, fica na porta, espera a pessoa pedir para entrar, e quando pedir para entrar, ensina o seu filho a pedir licença para não ser um entrão. Ensina o seu filho, quando for visitar a casa de alguém, de algum parente, de algum vizinho, não sair pulando em cima do sofá, da cama, da casa da pessoa. Ensine o seu filho isso. Está dando para entender? Eu sei, está aqui, ó. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Os teus filhos, os meus filhos, estão tendo instruções e doutrina? Ó, já estamos aí quase 20 minutos aí de vídeo.
para você ver como é interessante. E são vários aspectos, vários pontos interessantes para se tocar na instrução, né, na doutrina, no ensinamento das nossas crianças. Vou falar mais uma vez para você. Adolescente abaixo de 16 anos não tem capacidade civil para resolver nada, nem para andar de Uber sozinho. Você tem que andar junto, um responsável junto. Deu para entender? Ah, fez 16 anos. Aí começa a capacidade relativa, vai ter que ser assistido por você, representado por você. Mesmo assim, não vai fazer 100% tudo sozinho. Aí tem aquela, não é, a chamada emancipação por casamento, por curso superior, por poder econômico e assim sucessivamente. Aí se existe a capacidade total por emancipação. Mas tem 16 anos, não completou 18 ainda, tem que ser assistido por você em tudo que for feito. Tudo que for feito. Completou 18 anos, capacidade total. Para fazer o que quiser dentro da casa? Não, dentro da sua casa não. Só se esse jovem de 18 anos arrumar uma casa e for morar sozinho, aí pode fazer o que quiser. Estando dentro da sua casa tem limites. Deu para entender? Que tema interessante, não é? Bom, tem muito mais coisas para se falar sobre esse tema, mas a primeira coisa que quero deixar claro e deixei no início desse vídeo, a primeira missão do homem é cuidar da família. Se não cuida da família, não serve nem para ser cristão. Maravilha? Muito obrigado. Mais uma vez te agradeço. Dê aquele like, se inscreva, compartilhe. Se você acha interessante, sei lá, alguém precisa de ouvir um pouquinho sobre esse ensinamento, compartilhe, indique esse vídeo, mande o link. Maravilha? Eu, Josué, te agradeço. Muito obrigado.